O que o pastor Anderson sempre fala aqui na igreja? O diabo ele só precisa do quê? De um corpo. Está gravando já? Que não seja o meu, nem o seu. Então, irmão, o diabo ele vai usar as pessoas de todos os lados. Como também Deus, ele é Deus para usar as pessoas para nos abençoar. Amém, gente? Só que o diabo ele vai fazer de tudo para desfocar você, para tirar a sua paz, para tirar a sua alegria. Então, não é que o pastor está na igreja, o pastor só prega prosperidade e bondade. Eu não preciso ensinar para você que o inferno existe, você já sabe. Igual eu falava com o irmão, a gente precisa ser, às vezes, ter uma sabedoria para levar a palavra de Deus para as pessoas. Então, nem todo mundo, às vezes, está preparado para tomar uma cajadada. Como se tratando de bênçãos, nem todo mundo está estruturado para receber uma bênção grande, pessoal, porque ela se corrompe. Hoje eu vou falar aqui no culto, né? Qual é a sua intenção de buscar a Deus? Qual é a minha intenção? Você sabia que Deus conhece a nossa intenção? Deus conhece. Os 10 foram curados, mas só um foi o quê? Só um foi o quê? Agradecer. É como quem diz, né? Eu vou abençoar porque a maioria vai vir. E deixa esse aí que não quer vir, deixa ele. Ele é ingrato mesmo. Então tem gente que, infelizmente, o veneno já está no sangue. Só o Espírito Santo para o quê? Para mudar. Só o Espírito Santo para o quê? Para mudar. Já viu a história do escorpião que precisava atravessar o lago, pediu a carona da tartaruga? Não, você vai me picar, não vou não, só quero uma ajuda sua. E quando chegou do outro lado, o escorpião, mas você falou que não ia me picar, é minha natureza. E tem gente que é assim. Então é você e eu que precisamos nos atentar para o Evangelho, para a palavra de Deus. Deus, Ele tem o melhor para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. A Bíblia fala do Salmos 23, o Senhor é meu pastor e nada o quê? Deitar-me faz em verdes e guia-me ao quê? As águas. A ovelha ela é um bichinho tão medroso que se a ovelha for beber água e as águas estiverem turvas, ela morre de sede, mas não bebe o quê? A água. Aí qual é a tarefa do pastor da ovelha? Ele pega a água e leva até a boca da ovelha. É assim o cuidado de Deus para com quem? Para conosco. A vida te traz medo, incertezas, inseguranças, mas Deus vem com aquela água tranquila para te trazer o refrigério, para sarar e sanar as suas dores. Aqui em Mateus, no capítulo 20, nós vamos dar início. Semana passada eu comecei, não foi? Mateus 20? Me ajuda a memória aí do pastor. Foi, não foi? Aí nós falamos Mateus capítulo 20, versículo 29, versículo 30, e se eu não me engano 31. Aí nós vamos dar continuidade hoje. Então diz assim o 29: saindo eles de Jericó, seguiu uma grande o quê? Seguiu uma grande multidão. Bom, e eis que 2 cegos assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava por ali, clamaram dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de quem? De nós. E a multidão os repreendia para o quê? Para que se calassem. Eles, porém, cada vez clamavam mais, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de quem? De nós. Então, eu citei para você que uma grande multidão o seguia. Nós temos que saber qual grupo nós estamos, a multidão que segue Jesus. Citei para você que não podemos estar junto do caminho, nós precisamos estar no caminho.
Cuidado, porque às vezes a gente mesmo dentro da igreja, às vezes você mesmo dentro da igreja, eu mesmo dentro da igreja, podemos estar fora do quê? Do caminho. Usar um paletó, estar de gravata, carregar a Bíblia debaixo do quê? Do braço, não significa ter comunhão com quem? Com Deus. Então você vai ver a boa árvore através do quê? Dos frutos. Não é o que diz? Pelos frutos o quê? O conhecereis. Então é os frutos. Então eles estavam juntos do caminho, não no caminho. Então não adianta você querer estar somente à beira do caminho, junto do caminho. É preciso estar no caminho. Ou seja, é preciso estar pautado na palavra de Deus. Você lembra o que diz o Salmos 91? Aquele que habita no quê? Né? Então, o que a gente aprende? Existe um esconderijo em Deus para quem habita. Então, não é para quem visita. E por incrível que pareça, tem pessoas que elas só querem o quê? Visitar. Então, se você for destrinchar a Bíblia, os versículos, a Bíblia, eu sempre citei sobre os filhos de Seva. Os filhos de Seva viam o Paulo expulsando os demônios e fazendo maravilhas pelo nome de Jesus. E em uma certa ocasião, os filhos de Seva, uma situação que uma pessoa estava possessa de demônios, os filhos de Seva foram lá confrontar aquele demônio. Esconjuro-vos por Deus a quem Paulo prega. Não é eu não, é Paulo. Você está entendendo? Tanto que a Bíblia retrata eles assim, ó. E alguns judeus exorcistas, ou seja, exorcizar eles queriam. O que é exorcizar? Expulsar demônios. Mas ter comunhão que é bom. Então é aí que está o detalhe. Você quer a sua bênção? Eu quero, mas tenha primeiro o quê? Comunhão. Quer expulsar o demônio? Manda ele embora, mas tenha comunhão para fazer isso. Não fica brincando com fogo. E tem pessoas que às vezes não têm esse entendimento. Eu lembro quando começamos na igreja, então tinha aquele mover de sair às madrugadas. A gente saía às madrugadas para quebrar macumbas. Não sei se você pegou essa fase, se você vivenciou isso, mas acabava o culto de sexta-feira, pastor, quem quiser ir, eu estou indo caçar macumba. Então quem quiser ir com a gente, vamos lá. Aí juntava um monte de carro, aí nós íamos. E era aquela festa, aquela Satanás. Hoje nós pegamos você pelo rabo. E aí fica até um ensinamento para você. Todos que vão destruir macumba pela primeira vez tomam um banho de cachaça. Porque está o garrafão lá de pinga lá oferecido por Satanás, aí a pessoa levanta e esquece que o gargalo está aberto, aí toma um banho. E a gente ia lá, aí tinha um que aí o pastor chamou a atenção, irmão, não brinca com essas coisas, você está brincando. Nós não está aqui brincando. Nós brinca, conversa e tudo, mas aqui é uma coisa séria. Está desviado até hoje. Nunca mais conseguiu se firmar em Deus. Então, com as coisas de Deus não se pode brincar. Por favor, não estou dizendo que você está brincando. Eu não estou aqui mandando uma palavra direcionada para você, apontamento. Não é nada disso não. É porque todos nós almejamos a bênção, almejamos a conquista, a vitória, mas existe um caminho para trilhar. Diga a pessoa que está ao seu lado, tem um caminho para ser trilhado, viu? E se a gente enfatizar, se a gente colocar no coração, se a gente entender, meu Deus, obrigado, eu vou seguir, a vitória vai ser minha, e você pode ter certeza que vai ser sua, no nome de Jesus. A Bíblia diz então aqui no versículo, aonde eu parei, gente? 32, não, vamos ler o 31, por favor. E a multidão os repreendia para que se calassem, e eles, porém, cada vez clamavam mais, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, existiu a multidão
que atrapalhava eles de estarem perto ou se aproximar, ou que Jesus ouvisse ele. Então eu falei semana passada que a gente tem que tomar cuidado com as multidão de dívida, de problema, de circunstâncias, e aí Deus está falando com você, você sabe que Deus fala com você. Multidão de pecado não pode estar na nossa vida, né? A multidão de carnalidade. Naquela ocasião que Jesus, eu sempre preguei dessa maneira, que Jesus pede o barco de Pedro emprestado e afasta o barco, afasta da terra para poder falar ao povo. Aí eu falei nessa mensagem onde eu preguei assim, que às vezes nós precisamos afastar daquilo que é terreno, daquilo que é material, e se aproximar mais de quem? Mais de Deus. Já falei para você que quando é que você tem que jejuar? Quando você sabe que a sua carne está fraca, sua carne está falando mais alto do que o seu espírito. E aí pior ainda é quando a carne está sedenta. Então, pastor, é uns pensamentos meio doidos, tu não vai jejuar, que aí o jejum te ajuda a sair fora disso. Amém, gente? Então você sabe que a carne é mais ou menos aquela pessoa que ela não aguenta ver uma comida, né? Tá entendendo ou não? Então a carne está falando mais alto. É o marido que é casado, que às vezes está olhando para outra mulher, mulher que é casada está olhando para outro quê? Para outro homem. Então as tentações estão falando mais alto, então vai para o jejum, vai jejuar. Para queimar o quê, pessoal? Para queimar a carne. A carne é fraca, gente. E se a gente não tomar cuidado, eu estava conversando com a família, reunindo, e eu estava falando para eles que a gente tem que ser vigilante em todo o tempo. Às vezes você vai numa pizzaria, e aí todo lugar que você põe o pé, é obrigado todo mundo a ser crente. Você pega o Uber, é obrigado, o cara do Uber está com um louvor lá para você ouvir. É assim que funciona? Não. Então às vezes você vai até no shopping, né, nas lojas, e tá o forró bodó, e está lá a música lá, e se você não tomar cuidado, você está aqui, só aqui, ó, começa o pezinho e vai, e está gostoso, ó, daqui a pouco é a perna, daqui a pouco está rebolando, daqui a pouco você já está no balacobaco lá, irmão. Então está amarrado, está repreendido em nome de quem? Ontem eu falei para você, Sandra, que Satanás está amarrado. Estou lá lavando a louça tranquilo, daqui a pouco volta para onde? Não vou nem completar a música não, está amarrado. Volta de onde? Volta para o inferno. Então você está, de repente vem aquela música e vem, não, está amarrado, diabo. Em nome de quem? De Jesus. É lutar, é batalha. Então todos, irmãos, passam as mesmas o quê? Tentações. Então você tem que lutar. E aí se você ceder a carne, meu irmão, aí já era. Eu vou falar para você. A Bíblia diz então aqui no versículo 32 agora. Eles clamavam cada vez mais, eu citei a semana passada, que independente se a multidão queira te parar, você tem que clamar cada vez. Diga para a pessoa que só fala, não deixa ninguém te parar não, viu? E eu falo sempre isso. Eu tenho as minhas duas filhas e a minha esposa. E essa semana eu falava com a minha mãe, falava com os familiares, eu gosto de estar sempre com eles e conversando com eles. A mulher, principalmente a mulher, tem homens também, tá, pessoal? Mas às vezes a mulher tem muito isso, se ela não tomar cuidado, ela já amanhece o dia com a baixa o quê? Estima. Então, irmão, não fica esperando ninguém te elogiar, não fica esperando ninguém, sabe? Não fica esperando, não. Esses dias eu estava lá e falava assim, ó, eu me acho bonito, eu sou lindo. E começaram a rir de mim, não, eu não estou me exaltando longe de mim, mas se eu não me amar, quem é que vai me amar? Se eu não me valorizar, quem é que vai me valorizar, irmão? Se você não se amar, se você não se valorizar, quem é que vai te amar? Quem está entendendo, diga amém? O que eu quero dizer para você, não fique esperando do comedor de feijão. Não fique esperando das pessoas que estão à sua o quê? A sua volta. Fala hoje para alguém que está à sua volta que você vai comprar sua casa, seu apartamento, para você ver o que você vai ouvir. Talvez um ou outro vai falar assim, olha, que bênção, fiquei feliz por essa notícia, te dou maior o quê? Apoio. Outro vai falar assim, você é doido, 30 anos pagando, está amarrado. Olha como que o diabo fala, você vai morrer e a dívida vai continuar.
Não, fala para mim, é Satanás ou não é? Claro que é, irmão. Lembra a mensagem que eu preguei aqui para você de José? O José, irmão, quem aqui já teve sonho gostoso? Sonhou gostoso? Pastor, olha, não é? Tem hora que vem um sonho meio doido, né? Mas tem hora que vem um sonho bom, que às vezes a gente acorda e fica até bravo, né? Meu Deus, o que aconteceu? Está quase para acontecer, concluir e tal. Aí você vai e volta a dormir, para tentar o quê? Eu já fiz isso, seja sincero, quem já fez isso? Tem gente que não levanta a mão, cuidado, tá mentindo, viu? Aí, ó. Então, aí tá lá, o José sonhou um sonho que ele entendeu, e ele, olha, eu sonhei, aí chamou os irmãos, vem cá, eu tenho que contar isso para você, eu sonhei que vocês tinham os molhos, vocês eram os molhos, e o meu molho, e eu se colocava de pé, os seus molhos se dobravam diante de mim, mas não precisou nem de legenda. Aí um dos irmãos, o outro irmão já gritou, alto lá, rapaz, você está querendo dizer o quê? Você vai ser maior do que nós? E é assim que funciona. E é assim que funciona. Dificilmente as pessoas que estão à sua volta, usadas por Satanás, vai querer o seu sucesso. É mais fácil as pessoas quererem te ver triste do que te ver o quê? Mas isso não é das pessoas, é porque existe um ser espiritual. Existe um demônio que a Bíblia diz que veio para matar e destruir. Então eles clamavam: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, de nós. E a multidão atrapalha. Ei, rapaz, fica quieto, para com isso, ele não está te ouvindo, você está doido, não vai dar nem atenção para você. Olha, irmão, você tem que clamar tanto a ponto de chamar a atenção de Jesus para você. Clamar, que eu digo, não é você ficar na sua casa talvez igual um doido, gritando, não é isso não, mas é aquele clamor que vem de onde? Do coração, da sua alma. A Bíblia diz aqui no versículo 32 agora, Jesus parando, o que a Bíblia diz? Chamou-os e disse: que queres que vos faça? Então a fé deles, o clamor deles foi com tanta fé a ponto de fazer Jesus o quê? Parar o que estava fazendo para atender eles e dizer: o que quereis que vos faça? E aí, irmão, eu vou falar uma coisa para você: com Jesus você precisa ser objetivo. Tem um testemunho de um pastor muito abençoado, e a igreja dele é uma das maiores igrejas. E esse pastor, ele conta no livro dele que ele estava pedindo para Deus uma bicicleta na época, para Deus abençoar e que ele conseguisse uma bicicleta. E ele, sendo um pastor, ele orava pelas pessoas, e as pessoas eram curadas, as pessoas eram alcançadas por Deus, as pessoas contavam testemunho de bênçãos alcançadas, de bens materiais que conquistavam, e Deus não atendia a oração dele. Ele orava e as pessoas eram abençoadas, mas ele não recebia a bênção. E aí, 6 meses de oração, sei lá quanto tempo de oração, e ele pedindo, ele indagando: Deus, por que eu peço e o Senhor não me dá? Tanta gente recebe através da minha oração, e para mim não funciona. O que está acontecendo? Deus fala no coração dele assim: você precisa ser mais específico. Você está pedindo uma bicicleta, mas você não fala qual bicicleta, qual marca, qual modelo. Antigamente era Barra Forte, né? Lembra da Barra Forte? Vai falar que você não lembra da Barra Forte. A gente colocava, era pequeno, né? Colocava a perna pelo meio do quadro, assim, para pedalar. E pedalava, não alcançava no banco, na cela. Então tem tantos modelos. Aí Deus, ele conta no livro que a gente, para orar a Deus, a gente precisa ser específico. Oh Deus, eu quero tanto um carro assim.
Tantos trilhões de carros tem no mundo aí, qual carro que você quer? Qual casa você quer? Então aprenda a ser específico com quem? Com Deus. Tem gente que começa a orar pelo papagaio e termina no cachorro, né? Sei lá, sabe? Não sabe nem o que pede para Deus. Não vai dobrar o joelho, Senhor. Hoje eu quero dobrar o joelho em prol do meu filho, Senhor. Eu estou achando meu filho um pouco estranho, minha filha. Eu estou achando ele meio calado, meu Deus. Eu não sei o que está acontecendo, quebrando o coração dele. Então seja específico com quem? Com Deus. Senhor, hoje eu quero apresentar minha vida sentimental, Senhor. Tudo é no seu tempo, Deus. Se não aconteceu ainda, então eu creio, eu estou na fé. Senhor, hoje eu quero falar aqui, apresentar a vida da minha mãe, do meu pai. Senhor, eu quero apresentar as minhas finanças, Deus. O que está acontecendo? Mostra para mim, Senhor. Será que eu preciso ter uma renda extra, uma renda a mais? Então mostra para mim. Ele vai te guiar, Ele vai te ensinar, Ele vai te dar sabedoria. Diga graças a Deus. A Bíblia diz aqui no versículo 32, Jesus parando, chamou-os e disse: que quereis que vos faça? A sua fé tem que ser tão positiva a ponto de chamar a atenção de quem? De Deus. Aí, diz aí no versículo 33 agora, disseram, o que disseram, pessoal? Que os nossos olhos sejam abertos. Irmão, uma coisa que eu queria falar para você. A Bíblia diz em Marcos 4:22 que não há nada oculto Marcos 4:22 não há nada oculto. Não vou abrir lá não para dar mais tempo aqui para mim. Mas uma coisa que eu queria falar para você: não tenha medo de pedir para Deus que os seus olhos sejam o quê? Abertos. Fisicamente eles eram cegos e queriam o quê? Enxergar. Espiritualmente falando para nós aqui, pede para Deus, mas não tenha medo de saber a verdade. Uma vez eu atendi um caso que a irmã, pastor, eu desconfio, eu não acredito que seja, mas eu desconfio que meu marido está, me traindo. Aí eu falei para ela isso, que não há nada oculto que não vença o quê? E que ela deveria de orar, mas ela não tinha que ter medo de saber o quê? A verdade. Porque não há nada oculto, pessoal. Você sente, bate no coração, meu Deus, mostra para mim, e Deus vai o quê? Vai mostrar. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. Agora teve outro caso também, que a irmã chegou nervosa, tremendo, chorando, com raiva. Se ela pudesse esganar um, era o quê? Esganava há muito tempo. Ela via uma certa amizade, até fora de hora, da secretária e o esposo, e mandava mensagem, e ele, não, é trabalho, mas, essa hora e tal, ela querendo desconfiar, ao mesmo tempo não, confio nele. E um dia foi tomar banho, pegou o celular e conseguiu ver as mensagens de sedução. E aí pronto, e agora o que eu faço? Aí largou o celular e correu para onde? Para a igreja. Pastor, me ajuda, porque o que eu faço, pastor? E não sei o que, e calma, tenha paciência, Deus é contigo. E a gente, nunca você vai chegar no pastor, o pastor vai poder falar para você. Você para, larga, vai embora. Não, ora, intercede, Deus é contigo, vai dar tudo certo, sabe? Enfim. E eu, meu Deus, e agora? O que eu faço? O que eu falo para essa mulher? Falo para ela matar ele? Falo para ela, sabe, está entendendo? Não? Cada B.O. que vem, que é só Jesus, irmão.
Aí eu peguei e falei para ela assim: mano, deixa eu te perguntar uma coisa, você viu lá, deu tempo, você sabe ali, quem é que manda as mensagens? É ele que está mandando ou ela? Pastor, pelo que eu vi, é ela, pastor. Então veja, às vezes ele não nem quer, mas ela que está no ouvido dele, tentando. Se você explodir com ele, às vezes é o pavio, como que é? O pino, a gota d'água para o balde dele. Explodir e ele falar assim: não quero mais você e vou enrolar com a amante. Então para tudo tem que agir com quem? Com sabedoria. Agora, meu irmão, para quem só quer um pezinho, para quem só quer o quê? Uma brecha, para quem já tem um plano B, C, D, E, F, G formado na cabeça, meu irmão, isso aí pronto, estourou no norte, está entendendo ou não? Então não tenha medo de ter os olhos o quê? Abertos. Pastor, eu desconfio do meu filho, pastor, não sei, pastor, minha filha. Então ora a Deus e pede para ele: Senhor, que os nossos olhos sejam o quê? Abertos. E ele vai abrir os olhos espirituais. Diga graças a Deus. 33 eu li com você, agora vamos para o versículo 34. Então Jesus, movido de íntima compaixão, não é isso que está dizendo? Tocou-lhes nos olhos e logo viram. E ele, o que, pessoal? E eles perceberam. O primeiro ponto que eu queria falar com você: Jesus, movido de íntima compaixão. Eu fui meio que dar uma estudada sobre compaixão e algo íntimo, né? Íntimo significa da alma, do âmago, né? Da alma. Então, eu até anotei aqui no meu esboço, né? Sentir na alma. Então, pessoal, Jesus, ele sente na alma, Deus, ele sente na alma a sua dor, a sua situação, a sua batalha. Jesus, movido de íntima, o que, pessoal? Compaixão. Então, é além da compaixão, é muito além. Então, às vezes nós nos preocupamos, às vezes nos afogamos nas lágrimas, às vezes choramos, às vezes reclamamos, murmuramos, mas esquecemos que tem um Deus olhando por quem? Por nós, que tem compaixão de nós. Eu falava para um irmão, né, até recente agora: irmão, eu não acredito num Deus que só prega, um Deus que só aponta. Você vai para o inferno, você vai morrer, não sei o que, raça de víbora. Tem um pregador que, na época que eu pastoreava no ministério, outro ministério, e eu formei ele, hoje ele é pastor, uma bênção de Deus. Mas eu lembro que quando ele era meu auxiliar, eu dava os cursos para ele pregar, eu ficava sentado na cadeira e a pregação dele, ele falava assim: irmão, você tem que tomar vergonha na cara, você tem que se converter. Aí eu sentado ali, eu falava assim: Jesus amado. Depois do culto eu falava: irmão, você tem que pegar leve nas suas palavras, porque tem gente que quer ser o João Batista da Bíblia, mas o João Batista era o João Batista, é diferente. Então tem gente que quer ser assim. Eu penso comigo o seguinte: a pessoa já vem surrada, porque a vida lá fora já castiga. Não que a gente tem que passar a mão ou ficar escolhendo palavra, mas no público de tantas pessoas, pode ser que um outro precise tomar o quê? Vergonha na cara. Então eu preciso chegar nessa pessoa e mandar ela tomar vergonha na cara. Não falar para outra pessoa que não precisa o quê? Ouvir. Por isso tem que ter discernimento. Por isso tem que ter sabedoria. E muitas pessoas às vezes não têm sabedoria. Não acham que é só abrir a boca e metralhar, acham que é só abrir a boca e falar. E não é. Como você também tem que ter sabedoria de ouvir, de entender aquilo que Deus está falando com você. Uma vez eu atendi uma irmã que veio à igreja, pastor, chorando, irmã, ela chorava. Pastor, eu já estou com a vida difícil, eu pedi uma palavra para Deus, e eu entendi que Deus falou para mim tirar minha vida.
Sabe aquele crente que fala assim: "Oh Deus, fala comigo", aí abre a Bíblia e cai no versículo? Aí ela entende assim, que é Deus falando com quem? Aí estava lá uma situação de uma guerra que um enfiou a faca no outro e matou. Ela entendeu que Deus estava mandando que ela tinha que o quê? Se matar. Mas ela correu para a igreja chorando: "Deus quer que eu morra". Não, não, calma aí, não é assim não. Tem que saber interpretar o quê? A Bíblia. Deus não é mau, Deus é bom, diga graças a Deus. Quer dizer, Ele não entregou seu filho na cruz para que você venha padecer. Se você está padecendo, é falta de sabedoria, falta de conhecimento da palavra de Deus. Jesus, Ele tem compaixão de nós. Ele tem compaixão de você, Ele te ama, diga graças a Deus. E que bom que Ele nos ama. Olha, mas um dia Ele permitiu hoje para nós, irmão, estamos vivos. A Bíblia diz aqui no 32, então, não, 33 ainda, não, 34, então Jesus, movido, do que gente? De íntima compaixão, o que a Bíblia diz? Tocou-lhes nos olhos, e logo viram e o seguiram. Então, deixa eu explicar uma coisa para você. A Bíblia diz assim, que ai daquele que tocar na menina do quê? Então, para que Jesus tocasse nos olhos dele, houve a permissão. Pode tocar, Jesus. Então, permita Ele cuidar de você como menino dos olhos dele. Permita Ele cuidar de você. E tem gente que não permite não, pessoal. Tem gente que é ferro e fogo, quer empurrar com a barriga, quer ir na força do braço. Não, irmão. Está lá em Deuteronômio 32:10. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Então, para que Ele cuide, é preciso que você permita, é preciso que você deixe, é preciso que você abra espaço. Você vai ver pessoas se arrebentando no mundo lá fora, e quando chega nas últimas mesmo, quando a pessoa já não tem mais recurso nenhum, aí ela decide ir para onde? Para a igreja. Aí Deus vem e cuida dela e trata dela. Mas se ela tivesse feito ao contrário, primeiro de buscar a quem? A Deus. Talvez não teria padecido o que? Padeceu. Então a gente precisa permitir Jesus cuidar de nós, Deus cuidar da gente. A Bíblia diz que nós somos menina dos olhos de Deus. Ele quer cuidar de você, diga graças a Deus. Na sua oração apresenta: Senhor, verdade. O pastor pregou hoje, então, Senhor, cuida da minha casa, Deus. Às vezes nós preocupamos com a nossa família. Eu não digo para você que é uma preocupação em vão, uma preocupação à toa, não, mas você pode ter certeza, se você tem uma comunhão com Deus, Ele está cuidando da sua família, Ele está cuidando da sua casa. O que é necessário é só o tempo. A Bíblia diz um pouquinho de tempo. O que há de vir, virá. E não o quê? Não tardará. Irmão, Deus não chega atrasado nem adiantado. Ele chega na hora o quê? Na hora certa. Eu era um tipo de pessoa que eu falava assim para minha mãe: que ir para a igreja de nada, dá dinheiro para pastor, eu estou fora. Olha o carro do pastor, olha isso, olha aquilo outro. Invejoso, isso é inveja. Sabia? Pessoas que agem assim porque é invejoso. E eu era assim. E aí Deus o Senhor está guardado. Olha Deus comigo, o Senhor está guardado. E aí eu fui para a igreja uma vez que eu estava arrebentado. Eu chorava porque eu não queria mais fazer coisa errada. Mas eu não tinha força de dizer não, pessoal. Era um espírito. E aí um dia eu falei: mãe, me leva para a igreja, eu quero ir na igreja. Aquele dia Deus falou assim: no meu coração, quero você aqui, não é aí não. Aí eu comecei a ir para a igreja, eu achei que era só tocar o cavaquinho, não, ele queria algo mais de mim, sabe? Então depois daquele dia foi que começou, irmão, a surra. Aí foi, arrebenta, e foi, papai, Jesus amado. Hoje eu entendo que Deus tinha uma obra na minha vida. E já que eu não queria me quebrantar, então deixa eu ensinar para você a regra do bom viver. Aí Deus tratou de mim, diga graças a Deus. Então não esquenta não, é no tempo certo.
Ele vai entrar na sua casa, na sua vida, na sua família. Mudar o que precisa ser o quê? Mudado. Então Jesus, agindo movido de íntima compaixão, tocou-lhe na onde, pessoal? Nos olhos. Diga para a pessoa que está ao seu lado: deixa Ele cuidar de você, tá? Diga assim para essa pessoa: deixa Deus guiar os teus olhos. A Bíblia diz que os nossos olhos é a candeia do corpo. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá o quê? Luz. Está em Mateus 6:22. Aí por último, que lindo, e logo eles o quê? Eles viram e o seguiram. Por isso que eu disse no início, não é engraçado, né? Porque tudo acontece se for a permissão de quem? Tudo acontece se for a permissão de Deus. Então, se você não comprou o que queria comprar, é porque Deus ainda talvez não quer. Permitiu. Se você não executou tal coisa que precisava executar, é porque talvez Deus ainda não permitiu. Então Deus sabe a intenção do nosso coração. Por que eles foram curados? Porque Deus sabia que eles iam permanecer seguindo a Jesus. Então a gente tem que entender, irmão, qual é a nossa intenção de estar na igreja. Será que nós estamos na igreja atrás da bênção ou do abençoador? Então, quando eles foram tocados por Jesus, a Bíblia diz: logo eles o quê? Eles viram e o seguiram. A intenção deles não era só ser o quê? Curar. Não era só atrás da bênção, mas era ter o quê? O abençoador. Irmão, não fique só atrás da bênção. É importante, é bom, é muito agradável você ser abençoado, sabe? Você conquistar um sonho que você tem. É muito bom você alcançar o emprego dos sonhos. É muito bom você, Deus abençoar você, comprar sua casa, sair do aluguel, sabe? Pagar as suas contas, ter o seu nome no azul, sabe? É muito bom, é maravilhoso. Isso é bom demais. Mas o bom mesmo é você ter o abençoador. Diga graças a Deus. Porque as bênçãos materiais, elas vêm e elas vão, mas o abençoador, ele permanece para sempre. Que Deus fale mais ao seu coração. Essa palavra que eu tinha para você nessa manhã, que você saia daqui hoje fortalecido no Senhor, que você saia daqui hoje de cabeça o quê? Erguido. E mais importante, Senhor, obrigado porque agora eu enxergo, obrigado porque agora eu vejo, e esteja preparado para ver tudo aquilo que Deus tem para você em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Eu queria fazer uma oração agora com você. Você pode se colocar de pé, por favor? Fique de pé, por favor.